Ok, eu já acertei a textura de cimento queimado, mas ela está um pouco maior do que a parede e outro problema é que ela está tapando as minhas linhas. E no caso específico desse corte, eu quero aproveitar as linhas que vieram lá do SketchUp ou do AutoCAD como linhas do próprio corte. Nem sempre a gente aproveita, mas nesse caso elas vão ser importantes para mostrarem as portas e mostrarem também a divisão aqui dos compartimentos. Então, eu vou pegar o meu plano de fundo, em vez de deixá-lo no final escondido pelas outras camadas, eu quero que, na verdade, ele fique acima de tudo. Para eu conseguir movimentar essa camada, eu preciso desligar esse cadeado. Agora sim, eu posso pegar essa camada e jogar aqui por cima. Recomendo também que a gente dê 2 cliques e mude o nome. Por exemplo, eu vou escrever base. Quando a gente joga essa camada por cima das outras, obviamente, ela esconde as de baixo. Então, eu não estou vendo mais agora as minhas paredes, nem a minha camada de cimento queimado, que eu vou aproveitar e mudar o nome também. Para que essa camada base funcione melhor, eu preciso mudar o modo de mesclagem, porque eu não quero que o branco apareça. Eu quero manter as linhas, mas eu quero que o branco fique transparente. Então, para isso, eu vou mudar o meu modo de mesclagem para multiplicação. Quando a gente escolhe multiplicação, o branco fica transparente e eu tenho agora acesso às linhas, que era o que eu queria. O próximo passo é acertar a ordem das camadas. A camada cimento queimado está escondendo uma parte aqui das minhas paredes. Então, eu vou pegar essa camada e vou jogar ela aqui para baixo das paredes. Agora sim, toda a minha alvenaria em corte está aparecendo. E o último procedimento para acertar o cimento queimado é justamente definir aqui melhor o tamanho dele, pois ele está passando um pouco pela parede. A gente aqui poderia criar uma máscara para remover isso aqui, mas como isso aqui vai ser bem simples, eu basicamente vou fazer uma seleção aqui com o meu retângulo de seleção e vou deletar essa parte aqui que está sobrando e pronto. Eu tenho aqui agora o meu cimento queimado já funcionando. Antes de continuar, eu preciso fazer um último ajuste em relação às camadas. Quando eu trouxe essa camada base para o topo da minha lista de camadas, eu fiquei com o seguinte problema. No momento que eu tento fazer algum tipo de movimentação ou seleção de uma camada de baixo, automaticamente vai pegar sempre essa camada base. Então, mesmo se eu tentar pegar, por exemplo, o cimento queimado, ele primeiro seleciona essa camada base, pois ela é a primeira da lista. A gente pode contornar esse problema de algumas formas. Uma maneira seria desligar essa seleção automática, e isso faz com que a minha seleção respeite sempre a camada ativa. Então, se eu tiver a camada paredes ativa, não importa onde eu clique, ele vai sempre selecionar essa camada paredes. Se eu não quiser fazer dessa forma, eu posso manter essa seleção automática, porque realmente ela é mais prática, e o que eu posso fazer é travar essa camada base. A gente pode clicar nesse cadeado, isso quer dizer que ela está travada, então agora eu não consigo selecionar ela. Então, a minha seleção automática vai passar a funcionar e vai ignorar essa primeira camada aqui da lista. O próximo passo agora é colocar a textura de madeira, já que a gente quer agora representar uma parede com um revestimento de madeira. Então, eu vou voltar aqui no meu Photoshop e vou abrir uma outra textura, que é essa aqui. Aqui eu posso usar o Ctrl A, Ctrl C e depois Ctrl V para trazer essa textura para cá. Nesse caso, a camada ela veio na orientação errada. Então, eu vou usar o meu atalho Ctrl T para eu aplicar uma transformação. E clicando fora aqui da seleção, eu vou rotacionar de maneira que essas tábuas fiquem no sentido horizontal. Eu posso apertar aqui o Shift para eu conseguir rotacionar seguindo ângulos mais precisos. E quando eu estiver satisfeito, eu posso apertar o Enter. Eu vou movimentar isso para a posição que eu quero. E, na verdade, eu quero diminuir um pouco o tamanho dessas tábuas de madeira. Eu vou novamente usar o meu Ctrl T. Vou pegar nessa quina aqui da minha textura. Para eu não distorcer a imagem, eu vou segurar a tecla Shift. E eu quero diminuir só um pouquinho, de maneira que ele consiga encaixar aqui, onde realmente vai ter o revestimento de madeira. Se ele passar um pouquinho pelo cimento queimado, não tem problema, porque o que eu quero fazer aqui é justamente pegar essa camada, que eu vou chamar de madeira, e vou botar por baixo das paredes,
justamente para que, na verdade, por baixo do cimento queimado, justamente para que a gente não fique com nenhum tipo de erro. Então, mesmo que ele fique um pouquinho maior, ele vai ficar ocultado pela camada de cimento queimado. E eu vou fazer uma cópia usando o Alt para baixo. Reparem que eu estou tendo um pequeno problema, que quando eu tento fazer a cópia, ele acaba selecionando a camada base que eu tinha travado. Isso acontece no Photoshop, não sei explicar muito bem porquê, mas o ideal aqui é, de repente, desligar temporariamente essa camada base que está travada, faço aqui a cópia até onde eu quiser, então encaixo ali embaixo usando o Snap aqui do Photoshop, ligo novamente a base, tá? E aqui o que eu preciso é pegar essas duas camadas de madeira e mesclar elas usando o Ctrl E novamente. E eu vou apagar aqui, ou eu poderia também usar uma máscara, mas nesse caso eu vou simplesmente selecionar e deletar, de maneira que agora eu tenho madeira em toda essa extensão. Então agora eu já tenho o meu cimento queimado e a minha madeira. Eu quero agora representar as portas, a mesa, o armário, a bancada, que vão ter essa tonalidade branca, como se fosse um laminado ou algum tipo de pintura branca. A gente poderia fazer isso basicamente indo na camada correspondente e apagando. Eu poderia fazer um retângulo e deletar uma parte correspondente da camada, mas quando a gente faz esse tipo de procedimento fica um pouco artificial. Então eu vou preferir criar, na verdade, uma camada nova e algum tipo de preenchimento. Então eu vou lá no meu botãozinho de camada nova, vou criar uma camada que eu vou chamar de branco. Eu vou agora fazer algumas seleções, por exemplo, aqui nessa porta eu vou fazer uma seleção retangular e em vez de fazer um preenchimento normal com o balde ou o atalho Alt Delete, eu vou explorar a minha ferramenta gradiente. Então eu vou procurar a minha ferramenta gradiente que fica junto com o balde de tinta, que é o Paint Bucket, ferramenta degradê em português. E o gradiente ele vai fazer uma transição entre preto e branco. Se eu fizer o gradiente nessas condições, eu vou ter um efeito muito forte. Então, a minha sugestão aqui vai ser escolher uma tonalidade de cinza quase branca, de maneira que eu consiga criar um gradiente que faça uma transformação de um branco para um cinza um pouquinho mais escuro, então algo bem tênue. A minha recomendação também aqui é fazer o contrário, nesse sentido, porque aí eu estou enfatizando que a luz está vindo de cima. Então, eu vou fazer isso nessa porta, eu vou fazer a mesma coisa nessa outra porta aqui. Eu poderia até copiar, mas se eu quiser eu faço o mesmo procedimento, faço uma seleção e uso novamente o gradiente aqui de baixo para cima. Aqui seria importante que eu pegasse essa camada e colocasse por cima do cimento queimado, senão eu não vou enxergar nada. Então, vou agora fazer na direção correta. Vou fazer a mesma coisa com essa mesa. Se a gente quiser fazer uma seleção mais rápida, a gente pode vir aqui na varinha e fazer uma seleção direto aqui na camada. Nesse caso, eu sugiro a gente desligar o mostrar toda a camada para ele selecionar realmente só a camada base. Depois a gente volta na nossa camada e usa aqui o degradê de branco para preto. Vou fazer a mesma coisa aqui nesse armário, faço aqui uma seleção, faço aqui o meu gradiente, Ctrl D para desselecionar, aqui a mesma coisa, vou fazer uma seleção aqui dessa bancada, posso até usar o Shift e eu já coloco um gradiente aqui, e aqui a gente tem como se fosse um frontispício que está lá no fundo. Então, acho que vale a pena também eu colocar esse preenchimento aqui no fundo. Mas eu vou tentar aqui destacar mais a sombra. Então, eu vou querer que a minha cor mais escura prevaleça mais. Vou tentar aqui, posso até colocar um pouquinho mais escuro. De maneira que a gente tenha a impressão de que isso está lá no fundo. Acho que agora ficou legal. Então, com isso, a gente tem uma camada que está por cima das outras e está indicando alguns materiais nas portas, na mesa, aqui no armário e também nessa bancada.